Oi, gente, sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do programa Bendita Barriga. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Thaís Oliveira, sou especialista em reabilitação de diástase no método hipopressivo, sou formada pela Escola Diástase Academy e Hipopressivo Brasil, sou profissional de educação física, instrutora e pós-graduada em Pilates. Sou casada, mãe do Benício, de 6 anos, e da Helena, de 6 meses, e sou uma apaixonada pelo que faço. Então, apaixonada por esse universo que eu quis me especializar na região do core feminino. Sou também criadora do programa de treinos Bendita Barriga, que consiste em um programa de exercícios específicos para reabilitar a diástase, perder medidas e afinar a cintura. E é através desse método de treinos que eu ajudo mães a transformar a barriga sem dieta em 12 semanas. Antes da gente começar o assunto de hoje, eu preciso te contar uma coisa. Você sabia que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos no YouTube não são inscritos no canal? Pois é, eu queria te fazer um pedido. Se inscreva aqui agora no canal do Bendita Barriga, deixe o seu joinha, ao final desse vídeo deixe o seu comentário falando o que você achou, se ficou alguma dúvida, a sua interação genuína é de grande importância para mim. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de interagir com esse vídeo para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pelas informações que eu estou trazendo aqui hoje para você. Combinado? Bem, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muito interessa ao universo feminino, né? Qual é a mulher que nunca pensou em emagrecimento, que nunca pensou na questão ali da barriguinha? Enfim, a gente nunca está satisfeita, a verdade é essa, né? A gente quer sempre melhorar um pouquinho mais. Bem, deixa eu te falar, antes de mais nada, sobre a definição do que é emagrecimento, do que é perda de peso, para isso ficar bem claro para você, porque normalmente os dois termos eles se confundem e não se trata da mesma coisa, tá? O emagrecimento é o processo onde o peso é perdido decorrente, em sua maioria, da redução do percentual de gordura e não da perda de massa magra. É algo além de reduzir os dígitos na balança. Para emagrecer de forma saudável, é fundamental avaliar as alterações da composição corporal. O resultado desejado no emagrecimento é diminuir o excesso de gordura, que é responsável por prejudicar o funcionamento do organismo e aumentar riscos de doenças. Portanto, emagrecer não é o mesmo que perder peso. Veja só. Perder peso é simplesmente reduzir os dígitos na balança. A pessoa sobe na balança e ela está mais leve. E o número ali que ela está vendo diminuiu. Isso é perder peso. Só que ela está desconsiderando as alterações da sua composição corporal. Porque na maioria das vezes essa redução ela é decorrente da perda de massa magra e não de gordura. O processo correto e perfeitamente possível para alcançar o peso saudável é associar a redução do percentual de gordura corporal ao aumento da massa magra muscular. Quando o emagrecimento ele é acompanhado de ganho de massa muscular, o metabolismo aumenta e torna o emagrecimento mais efetivo e a manutenção desse peso muito mais fácil. Já a diástase, muita gente nem sabe o que é. Eu preciso explicar porque tem gente que entende que precisa emagrecer para tratar uma diástase, né? A diástase, ela é o afastamento dos músculos do reto abdominal, onde toda a região do núcleo, não só a parede abdominal que sofre ali aquele afastamento, perde a força e a competência para dar conta das suas funções naturais, que é de sustentar a nossa coluna, de conter órgãos e vísceras ali, de estabilizar o nosso tronco, permitindo que a gente tenha uma postura e a respiração no padrão correto. E a diástase, ela costuma dar os sinais com a aparência da nossa barriga depois que nasce o bebê, né? Como a barriga pochete, a barriga avental, barriga de estômago alto ou até mesmo uma barriga de grávida sem que ela esteja. E muitas mulheres acabam levando aí isso por muitos e muitos anos achando que meu filho nasceu, minha barriga é essa assim. Não é só a mãe no pós-parto que tem diástase, não. Se você não tratar, ela vai ficar ali e você vai carregar por muitos e muitos anos da sua vida, viu? E se não tratada, os sintomas podem evoluir para uma incontinência urinária, para dores nas costas, flatos vaginais, dores incômodos durante a relação sexual, baixo libido, fraqueza muscular ao pegar um peso ou fazer qualquer tipo de esforço, uma tosse, um espirro, enfim, rio demais, acaba tendo esse descontrole da musculatura ali do seu assoalho pélvico. O distanciamento muscular abdominal é dividido em 4 tipos,
que são a diástase supraumbilical, que se encontra acima do seu umbigo, a diástase umbilical, que é bem ali em cima da cicatriz da região do seu umbigo, e a diástase infraumbilical, que se localiza abaixo do seu umbigo. E tem também a diástase total, que se caracteriza pelo afastamento vertical de cima a baixo dos músculos abdominais, sinalizando normalmente uma barriga que parece uma barriga de grávida. A separação dos músculos que formam um buraco abdominal também pode parecer em formato de cone no meio da barriga, principalmente se você for levantar de frente, fazer algum movimento que faça esse esforço na região abdominal, aparece ali um cone, né? Isso também é caracterizado como diástase. Como a gente viu, a principal causa da diástase é a força exercida pelo útero ao longo da gestação. O crescimento do órgão e do bebê faz com que muitas estruturas precisem se afastar ali, né? Abrir espaço para a criança crescer e o útero também, né? Para abraçar essa mudança que todo o organismo feminino está sofrendo. E uma dessas estruturas é a nossa musculatura, né? No entanto, há outras causas para que a diástase, além da gestação, aconteça, e elas são: pode ser uma perda repentina de peso, ausência de fortalecimento na região abdominal, problemas com a postura, falta de exercício físico, excesso de exercício físico sem o devido fortalecimento dos músculos abdominais, principalmente quando se trata de atleta, né? Pode vir a acontecer. E a diástase, ela pode ser identificada por um profissional especializado, através do autoexame que a própria mulher pode fazer em si mesma e também através do exame de ultrassonografia da parede abdominal. Esse exame ele sinaliza de forma precisa o tamanho dessa diástase. E de acordo com um estudo realizado por Melo e Ferreira em 2014, durante o período da gestação ocorrem várias alterações hormonais que são associadas de certa forma ao crescimento do útero, provocada pelo hormônio relaxina, estrogênio e progesterona, onde pode ocorrer um aumento dos músculos abdominais, fazendo com que aumente cerca de 50 centímetros a linha da cintura, alterando também o músculo reto abdominal, que alonga aproximadamente 20 centímetros a mais do seu tamanho normal. Esse estiramento ele favorece o afastamento dos músculos, causando a diástase. Por isso é que não tem como você evitar, não existe exercício que evite uma diástase. É fisiológico, é um processo fisiológico. Vai acontecer com toda gestante. Com o aumento de tamanho do abdômen, o sistema respiratório acaba sofrendo algumas alterações durante o período gestacional, fazendo com que o diafragma ele tenha uma elevação de 4 a 5 centímetros e a nossa caixa torácica 2 centímetros de diâmetro, anteroposterior e transverso, totalizando assim um aumento de 5 a 7 centímetros na circunferência torácica. E isso ocasiona um maior aumento da nossa frequência respiratória. Mudanças posturais acontecem também nesse período, provocando mudanças de ângulos de inserção dos músculos reto-abdominais e pélvicos. Isso incentiva a biomecânica postural, podendo gerar uma falha na função de sustentação dos órgãos pélvico-abdominais e os alongamentos dos músculos abdominais. O vetor de força desses músculos sofre um prejuízo, podendo ocasionar uma diminuição na força de contração. E aí, a mulher que tem diástase, ela acaba acreditando que tem ali uma barriga de gordura e que ela precisa emagrecer. Olha, eu sei que é assim, eu vivi isso. Quando meu filho mais velho nasceu, o Benício, eu não entendia nada sobre diástase e eu acreditei que era assim que eu deveria resolver essa questão. Eu precisava correr para a academia e queimar aquela gordurinha ali que ficou depois da gestação, né? O meu papel eu fiz direitinho, malhei, não faltava, estava vendo os resultados porque estava perdendo peso, eu conseguia emagrecer, mas a barriguinha ela não saía do lugar. E estava até desproporcional o meu emagrecimento. Meu braço ele é grossinho, ele já estava até mais fino, porque eu estava emagrecendo, né? Tava fazendo muito aeróbico, estava fazendo musculação. E a barriga não mudava 1 centímetro. E aí eu achei aquilo tão esquisito. E aí em casa mesmo eu fiz o autoexame e encontrei a cavidade abaixo do meu umbigo, exatamente onde a minha barriga tinha um diâmetro maior, né? Era a diástase, né? E foi assim que eu cheguei até aqui, que eu descobri essa possibilidade e fui me especializar
e hoje cuido das barriguinhas das minhas alunas, enfim, ajudando elas a acabar com a diástase e a perder medidas. Então, a barriga de diástase definitivamente não é culpa só da gordura. Mas é possível perder barriga sem emagrecer? Será? Bem, como a gente viu, o emagrecimento ele se trata de queima de gordura sem perder massa magra, ou seja, fortalecendo os músculos. Um estudo realizado em 2021 por Jaime de Souza apontou que o fortalecimento muscular possui efeitos comprovados na redução de gordura corporal e no ganho e manutenção de massa magra, e também na elevação da taxa metabólica basal. Um emagrecimento saudável não significa só a diminuição do número na balança. Este é insustentável e perder músculos não traz benefício ao seu corpo. Se você acha que precisa emagrecer, você precisa escolher o processo que irá seguir para alcançar o peso desejado. E essa escolha é outra grande diferença entre esses conceitos. Quem deseja perder peso, buscar resultados imediatos na balança e acaba por escolher dietas com restrições alimentares, padrões rígidos e nenhum embasamento científico, de fato a redução dos dígitos na balança vai acontecer, mas não de forma positiva e saudável, já que é decorrente da perda de massa magra, né? E que torna muito mais difícil a manutenção desse peso. Já quem deseja ou precisa emagrecer não deve ser condicionado a uma dieta padrão e pessoal restritiva e que possa comprometer a sua saúde. Para o emagrecimento saudável, o processo ideal é reeducar a pessoa quanto à alimentação, adotar novos hábitos alimentares e estilos de vida. Aí sim você vai atingir um peso saudável, vai conseguir manter esse peso e garantir um resultado com muito mais facilidade, ganhando saúde e qualidade de vida. O processo correto e perfeitamente possível para alcançar o peso saudável é associar a redução do percentual de gordura corporal ao aumento da massa magra muscular. Quando o emagrecimento ele é acompanhado de ganho de massa magra, o metabolismo ele aumenta e torna o emagrecimento muito mais efetivo e a manutenção do peso muito mais fácil também. A barriga projetada da diástase surge geralmente após a gestação. Mas por que o emagrecimento ele não resolve a diástase? Como nós vimos, o emagrecimento ele queima a gordura. A barriga com diástase até pode ter gordura, mas não é a principal razão dela estar projetada, caída ou flácida. Se você quiser emagrecer, você vai até conseguir, mas não vai resolver a questão da diástase, porque ela está concentrada na parede muscular e em toda a região do core. Uma vez eu me assustei quando eu vi que a Angélica, ela tem exatamente a mesma altura que eu. E naquela época, a gente tinha exatamente o mesmo peso. E eu achava ela muito mais magra do que eu. Bem, uma boa composição corporal não necessariamente implica em ter o peso X ou Y. Dá uma olhada nessa imagem que eu trouxe para vocês. Na prática, é isso que eu tô querendo dizer. O número na balança não significa que a tua composição corporal tá ok, tá saudável. Outro exemplo, aconteceu dia desses comigo, eu tenho o costume de guardar as minhas medidas corporais. Eu não subo muito na balança, mas as minhas medidas eu tenho assim, eu anoto no papelzinho e eu tenho assim uma coleção de muitos anos atrás. E aí eu tava verificando lá, quando eu tava pesando 56 quilos, eu tava com a mesma circunferência abdominal da que eu tenho hoje, pesando 60 quilos. Então assim, eu tava com um peso menor, só que com uma circunferência abdominal maior do que a que eu tenho hoje. Na verdade, a circunferência era a mesma, só que com pesos diferentes, né? Mesma circunferência, eu tava com 56, hoje eu tenho a mesma circunferência com 60 quilos. Então, assim, o peso da balança ele não significa que a tua composição corporal tá ok. Eu espero que isso fique bem claro pra você agora, percebeu? Gente, diástase não é gordura. E se não é gordura, a dieta ela não vai resolver. Diástase resolve com exercícios especializados. É preciso um programa completo para poder alinhar todo o seu corpo que foi modificado durante uma gestação. Muitas mulheres, por desconhecerem sobre a diástase abdominal e todas as suas consequências, elas amargam por anos com as suas barrigas disformes e seus corpos transformados pela gravidez. E ficam tentando inúmeras dietas sem sucesso, achando que essa é a solução do problema.
Ou então ela fica achando que isso é normal, que é gordura, que é muita flacidez da pele, que somente a cirurgia plástica pode resolver. Mas isso é um engano. Na teoria, quase todo mundo conhece a receita de uma dieta para poder emagrecer. Alimentos saudáveis, pratos coloridos, hidratação e déficit calórico. Para quem não sabe o que é déficit calórico, é você consumir menos energia do que você precisa para poder viver. Entretanto, na prática, a perda de peso é mais difícil de alcançar. Só que o fato de você ingerir menos calorias que o seu corpo precisa para poder ficar em déficit calórico não vai tratar a diástase. Com a dieta, o seu corpo ele vai utilizar a gordura armazenada. E esse processo em nada afeta de forma benéfica a musculatura fraca do seu núcleo decorrente de uma gestação. E aí, como que a gente descobre o nosso percentual de gordura? Eu tenho falado tanto nele aqui, né? O percentual de gordura corporal ele pode ser calculado através da medição antropométrica, da bioimpedância ou ainda com o uso de scanners corporais, por exemplo. A medição antropométrica é uma técnica usada para conhecer a composição corporal de uma pessoa, onde o nutricionista ou outro profissional da saúde mede algumas circunferências e dobras cutâneas nas regiões. Geralmente são nas regiões corporais ali onde tem um acúmulo maior de gordurinha, né, como abdômen, costas, braços, coxa. Para isso são utilizados um instrumento chamado paquímetro e uma fita métrica. Uma vez obtidas as medidas, existem fórmulas de predição nas quais são utilizados os valores das circunferências e dobras cutâneas, dando assim uma estimativa de gordura corporal. Já a gente identificar o nosso percentual de gordura pela bioimpedância, você pode ser calculado o percentual de gordura corporal por serem utilizados balanças com bioimpedância, que indicam não só o peso, mas também a quantidade de água, músculo, massa óssea e gordura no corpo. Para isso, leva em consideração a idade, sexo, altura, peso e intensidade de atividade física realizada. Com isso, faz uma estimativa dessa massa gorda muscular e óssea. Essas balanças, elas são vendidas pela internet. Eu tenho uma, mas se você não tem, você pode pesquisar no Google por calculadoras de percentual de gordura corporal. Essas calculadoras, elas emitem um percentual estimativo e dá para você ter uma ideia do seu percentual de gordura. E como diminuir o percentual de gordura? Bem, agora é só hora de pegar o papel e caneta, porque eu vou passar algumas orientações para você conseguir diminuir esse percentual de gordura. Praticar exercícios físicos, é claro, né? 3 a 5 vezes por semana, com bicicleta, corrida, musculação. Manter uma alimentação saudável, priorizando frutas, vegetais, leguminosas e proteína magra. Evitar alimentos ultraprocessados como sorvete, refrigerante, salgadinhos de pacote, embutidos. Além disso, para diminuir o percentual de gordura e emagrecer, é recomendado também evitar bebida alcoólica, né? Como cerveja, vodka, vinho, etc. Vocês sabem, né? Fechando esse parênteses aqui da questão da gordura na região do abdômen, o problema da diástase não está na questão do tecido adiposo, está na fraqueza muscular. E é plenamente possível tratar a diástase e emagrecer ao mesmo tempo. Embora os exercícios para o emagrecimento não sejam os mesmos para tratar a diástase e nem é qualquer exercício para emagrecer que uma mulher com diástase deve fazer, para que não prejudique a reabilitação dessa lesão. Os exercícios que são contraindicados para uma pessoa com diástase patológica são os que distendem o abdômen. Quando ocorre a distensão abdominal, que é aquele momento que o nosso abdômen estufa, né, há um aumento da pressão nesse compartimento fechado. Isso pode aumentar ainda mais a distância entre a musculatura do reto abdominal e esticar mais ainda o tecido conjuntivo que fica entre a linha alba, que é a fáscia. Por isso, a gente precisa evitar os abdominais tradicionais, de erguer a cabeça e o tronco na posição deitada. Também não faça o abdominal lateral. Esses exercícios aumentam a pressão interna do abdômen e pioram a diástase quando não bem orientados. Se você já pratica exercícios, pode continuar fazendo os exercícios de braços e pernas. Alguns outros abdominais que são combinados com movimentação de pernas e braços também geram esse aumento da pressão no abdômen,
não favorecendo a recuperação muscular. Exercícios com movimentação de rotação de tronco, prancha no chão, em que o abdômen ele fica para baixo, também não são interessantes, porque o peso dos órgãos e vísceras que estão dentro da cavidade abdominal pode tracionar ainda mais essa linha alba, principalmente quando a pessoa não tem uma consciência corporal e não faz a devida contração do core. Exercícios que façam hiperflexão ou hiperextensão da coluna não são prescritos em fase inicial de recuperação muscular, pois uns tendem a afastar a musculatura e outros pressionam a linha alba. Exercícios com cargas muito altas de musculação que não permitam ter o controle muscular e respiratório também não são indicados. Exercícios de alto impacto ou que não permitam a continência urinária, ou seja, exercícios que facilitem o escape de urina, também são contraindicados na fase de reabilitação de diástase. Entenda que o escape de urina significa que a pressão abdominal está muito alta e que os músculos do abdômen e do períneo, que é aquela musculatura que segura o escape da urina, não aguentam lidar com esse tipo de pressão. Isso acaba prejudicando a tensão gerada na linha alba. Se notar que os exercícios extenuantes estão distendendo a sua região abdominal, suspenda imediatamente. É sempre de suma importância que você tenha acompanhamento de um profissional especializado em movimento e principalmente na saúde da mulher. O ideal é que você passe pelo processo de reabilitação de diástase para depois voltar para suas atividades físicas com um profissional de educação física que domine esse assunto. Atualmente, os profissionais eles vêm buscando mais informações sobre o tema e o trabalho interdisciplinar é indispensável. Nesse ano de 2023 foi realizado um estudo científico comparando as mulheres que passaram por uma gestação, que praticavam exercícios antes da gravidez, quanto ao tipo de parto, se cesárea ou parto normal. E aí foi verificado que não existe relação alguma da prática de exercícios antes da gestação com o tamanho da diástase. E muito menos o tipo de parto também não interferiu nessa distância do reto abdominal depois de uma gestação. Mas, quanto à questão do peso delas antes da gestação, foi verificado que existe uma relação com o tamanho da diástase. Por isso, a importância também desse controle do peso durante a gestação. E segundo esse mesmo estudo, os exercícios normalmente realizados para prevenção de diástase são fortalecimento do músculo transverso abdominal e dos músculos reto-abdominais ali. Durante os exercícios de fortalecimento abdominal, ocorre a ativação do músculo transverso. Essa ativação ela é interligada com as fáscias dos músculos reto-abdominais e eles aumentam a tensão facial, permitindo a transferência de carga e produção de torque, que é tudo que seu abdômen precisa para voltar a cumprir com as suas funções naturais. Dessa forma, a ativação do músculo transverso abdominal permite reduzir e acelerar a recuperação do afastamento dos músculos reto-abdominais. Daí a importância do RAP, que é a respiração com ativação profunda. E não é em qualquer lugar que você encontra esse tipo de exercício. Olha, existem estudos que consideram como qualquer afastamento entre os reto-abdominais uma diástase, enquanto outros estudos consideram um afastamento superior a 1,5 centímetros, outros 2,5, outros 3. Enfim, não existe um consenso quanto a essa distância. Mas o que pesa, na verdade, é o quanto aquilo incomoda a mulher. Ela pode ter uma diástase de 3 centímetros e não se sentir incomodada por isso, apesar de correr o risco de sofrer com os danos físicos ao longo do tempo se ela não tratar. Também existem mulheres com 1,5 centímetros de diástase que se sentem incomodadas com a aparência da barriga, mas que com um índice bem baixo para ela passar pelos outros sintomas causados pela diástase devido a essa distância ser um pouco menor. Eu costumo ficar ali bem no meio termo, que é quando as queixas no geral ocorrem, Mais que 2 centímetros já configura uma diástase patológica. E aí a gente trata com os exercícios. Os exercícios para o emagrecimento consistem em treinos aeróbicos e de força, mais conhecido como musculação. Dançar, correr, pedalar, nadar, caminhar são exemplos de exercícios aeróbicos. Todos eles demandam bastante oxigênio enquanto são praticados. E a recomendação para a gente alcançar esses benefícios é de praticar pelo menos 30 minutos por dia,
todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana. Ao praticar exercícios aeróbicos, as artérias, veias, fígado e a gordura depositada nos nossos músculos diminuem, trazendo mais vitalidade e reduzindo o risco para todos os problemas relacionados ao acúmulo de gordura no corpo. Já o treinamento de força, de uma forma bem resumida, é um treino que desafia e ajuda a desenvolver seus músculos à medida que você executa uma força contrária, como empurrar uma parede, levantar halteres ou puxar um elástico. E é um treinamento progressivo, que significa que o aumento da carga é utilizado durante o treino conforme você progride e vai ganhando mais força. O treino de força ele pode envolver todos os membros do corpo: pernas, quadris, costas, peitos, ombros, braços. E muitas das vezes as pessoas acabam treinando mais os músculos que acham mais bonito, né? Homem gosta de treinar mais braço, mulher gosta de treinar mais perna, glúteo, enfim. Mas o ideal é você trabalhar toda a sua composição muscular para você não ficar com aquele corpo disforme ali na musculatura. A depender da atividade, podem ser trabalhados de forma individualizada ou em grupo. Já os exercícios para tratar a diástase focam no fortalecimento e ganho de tônus do core através de exercícios como o hipopressivo, da respiração com ativação profunda, mais conhecido como um RAP, exercícios posturais e de correção do padrão respiratório. Esses exercícios não emagrecem, porém são capazes de fazer você perder medidas, além de reposicionar órgãos da região abdominal e contribuem também para o bom trânsito intestinal. Você fortalece a sua musculatura mais profunda, elimina a rigidez do seu diafragma e fortalece de forma involuntária o seu assoalho pélvico. Hoje você viu a diferença entre emagrecimento e barriga de diástase. Aparentemente, as duas coisas se confundem, mas cada qual está no seu lugar. Exercícios para emagrecimento são uns, para tratar a diástase são outros. Porém, é possível realizar um treino para emagrecimento enquanto você treina para tratar a sua diástase. Não deixe de procurar um profissional que seja especializado na saúde da mulher. Nós vimos também que não é qualquer exercício que a mulher que tem diástase pode fazer. Também podemos observar que dietas para emagrecer, apesar de ser bom para o corpo no geral, também não tem relação com a reabilitação da diástase. Bem, esse foi mais um episódio da série Bendita Barriga. Se você ainda não deixou seu like, não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora antes de você ir embora, tá? E se você conhece alguém que tem essa dúvida, manda esse vídeo para ela ver. Conversem sobre o assunto, deixa um comentário para mim aqui no final desse vídeo se ficou alguma dúvida. Bem, e é isso. Eu fico por aqui, encontro você no próximo vídeo. Tchau!